Eu sou a pastora Andréia Nicolau e para mim é motivo de muita alegria estar com você aqui mais uma vez para estar meditando na palavra do Senhor e buscando para nós, mulheres, padrões a serem seguidos, exemplos a serem copiados, inspirações de vida e também comportamentos que nós devemos nos desviar dele. Ao longo dessa série de estudos que nós vamos estar fazendo, a gente vai estar observando algumas mulheres da Bíblia e nós vamos tanto aprender coisas a serem copiadas e aprendidas, quanto outras das quais nós devemos nos desviar. E é tão bom podermos ter a palavra de Deus como luz para o nosso caminho, que nos dá direção, lá como diz Salmo 119, 105, para podermos saber aquilo que genuinamente é bom e é saudável para nós. Nós vivemos numa época em que o mundo nos apresenta referências que são inatingíveis, tanto em termos de beleza, corpo perfeito, pele maravilhosa, uma juventude eterna que nunca acaba. Para ser atual, você tem que estar sempre extremamente arrumada, extremamente perfeita, extremamente jovem, tanto nesse quesito, como também na área educacional. Tem que fazer muitos cursos, ou tem que ter uma profissão muito boa, ter uma excelente colocação profissional, como mãe tem que ser exemplar, tem que ter tempo de qualidade para os filhos e para o marido e para a família e tudo mais. E quando a gente coloca tudo junto, não dá para completar essa agenda, a gente não consegue fazer tudo que é apresentado como um padrão de mulher perfeita e nós nos frustramos, ou você pode se sentir frustrado em alguma área e se sentir incapaz, porque o padrão do mundo é realmente massacrante, é algo que tenta destruir a imagem que Deus fez de nós mulheres. E é por isso que é tão gostoso nós podermos parar um pouco e refletir, porque a cobrança diminui. A cobrança do mundo é imensa, a cobrança da sociedade muitas vezes é imensa, mas Deus não coloca sobre nós nenhum jugo. O Senhor Jesus fala para tomar dele o fardo dele, que é manso e suave, e ele não coloca sobre nós esse tipo de pressão. E é tão bom quando a gente pode então refletir, meditar, orar e se inspirar na palavra do Senhor para encontrar aquilo que é possível, aquilo que é esperado da minha vida, de cada uma de nós. Para cada uma de nós, Deus construiu uma história, Ele tem um propósito, Ele colocou dons na sua vida, Ele te fez para algo especial. E o momento em que nós encontramos o propósito de Deus para as nossas vidas, realmente nós nos tornamos felizes, esquecendo completamente o que o padrão do mundo nos apresenta, porque o padrão de Deus é diferente. Quando nós olhamos para Provérbios 31, de 10 a 31, como nós estudamos na semana passada, a gente encontra que enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A gente vê naquela mulher um referencial de mulher que é extremamente ocupada como nós somos, cheia de atividades e filhos e casa e marido e trabalho, só que por temer ao Senhor, ela é abençoada e é reconhecida onde ela está. Que as nossas vidas sejam assim, que a sua vida seja assim, em nome de Jesus. Vamos orar então? Pai querido, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui agora, tendo um tempo de estar meditando na tua palavra, refletindo naquilo que o Senhor apresenta como um padrão para nós, Senhor Deus. Eu quero colocar essa pessoa que está ali agora assistindo esse vídeo, Senhor. Que o Senhor esteja falando ao coração dela, Senhor Deus, esteja quebrando toda estrutura mental, todo o baluarte de raciocínio que se levanta contra o entendimento da tua palavra, levando cativo todos os pensamentos ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, como diz a tua palavra, Senhor Deus. Nós nos submetemos ao Senhor, nos abrimos ao teu Santo Espírito. Peço que o Senhor esteja, Senhor Deus, abençoando, Senhor Deus, essa mulher, abençoando essa pessoa que está assistindo o vídeo agora, Senhor Deus. Ser com ela, Senhor Deus, ser nessa casa, ser nessa vida, Senhor, trazendo, Senhor Deus, direção em todas as áreas, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo, Senhor Deus, luz. A tua palavra diz lá no Salmo 119, 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que quando, Senhor Deus, nós nos deparamos, quando nós nos depararmos com a tua palavra, Senhor Deus, que nós possamos encontrar cada dia o passo seguinte, o passo seguinte, o passo seguinte, não olhando para a direita ou para a esquerda, mas olhando para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quero abençoar, Senhor Deus, essa pessoa e pedir também pela minha vida, Senhor, que o Senhor me use como instrumento para estar falando palavras que não são minhas mesmo, mas são palavras que vêm do Senhor. Toma meu lábio, Espírito Santo de Deus, toma minha boca e que eu seja canal de bênção na vida de quem está assistindo agora. Eu peço isso na autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos então para esse estudo. O nome dele eu intitulei de Mulheres Improváveis, porque Deus escolheu mulheres improváveis. Talvez você se sinta alguém que não tem potencial para alguma coisa, ou incapaz de fazer alguma coisa, ou incapaz de completar toda essa agenda que eu falei agora há pouco, e todas nós somos assim. Mas sempre que você tem isso em alguma área, em alguma outra área, você pode pensar, isso eu consigo fazer, mas isso eu não consigo, isso eu consegui alcançar, mas aquilo ficou para trás, e a gente começa a se achar inadequado, às vezes não só do que consegue
executar ou não, mas por causa da nossa história, do que aconteceu no nosso passado, né? Aquela pessoa nasceu num lar cristão, aquela pessoa tem uma vida exemplar, é um pastor, é um profeta, é um mestre, é um missionário, né? Ele sim tem relacionamento com Deus, ele sim, ou ela sim tem sabedoria, tem direção de Deus e consegue fazer as coisas melhor do que eu. E a gente às vezes se compara com outros e acha que Deus escolhe pessoas que têm habilidades especiais. E quando a gente olha para a genealogia de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 1, a gente vê que Deus escolhe pessoas improváveis e diferentes. E é interessante porque na história de Jesus, na genealogia de Jesus, nós olhamos que por ser uma sociedade extremamente patriarcal, masculina, quando a gente olha no Antigo Testamento, as mulheres e as crianças não eram contadas, eram os homens, eram os números dos homens e mulheres e crianças. E na genealogia de Jesus a gente encontra 5 nomes de mulheres citados, e são mulheres, todas elas muito improváveis de serem escolhidas, ou que Deus permitisse que elas fizessem parte da genealogia do Senhor Jesus, que é o Filho de Deus. Mas isso aconteceu para que Ele nos mostrasse o quanto o amor dele é inclusivista e não exclusivista, o quanto Ele tem misericórdia, o quanto Ele se compadece, o quanto Ele olha por nós, ao invés de nos separar, se afastar de nós, estar distante, porque Ele é santo e nós não somos santos. A palavra de Deus nos desafia a viver uma vida de santidade, mas Jesus em nenhum momento Ele se afastou de alguém porque essa pessoa era impura, ou era pecadora, ou era improvável, tinha a vida bagunçada. A gente vai estudar algumas mulheres que talvez no nosso conceito de padrões morais, santidade, seriam pessoas que a gente nem conversaria se encontrasse com elas na rua. Talvez elas não tivessem a oportunidade de entrar pela porta de uma igreja porque elas iam se sentir completamente inadequadas. Mas foi essas pessoas que Jesus se aproximou, foi essas pessoas que Jesus amou, e foi pessoas assim que Ele incluiu, que Deus incluiu na genealogia de Jesus. Vamos ler então o capítulo 1 de Mateus, do versículo 1 mesmo até o versículo 17. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos, e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth a Obed. De Obed a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias a Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. E depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eliezer, Eliezer a Matã e Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi ao exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Nós temos aqui alguns nomes de homens que fizeram parte da genealogia de Jesus. E 5 mulheres são mencionadas, né? São mencionadas Tamar, que teve um filho de Judá. Jesus é da tribo de Judá, e Judá foi o pai dessa tribo, filho de Jacó, então Tamar foi a primeira. Depois a gente encontra Raabe, a meretriz, aquela mulher que foi a que protegeu os espias lá na queda dos muros, quando foram derrubados os muros de Jericó. Depois de Raabe a gente encontra Ruth, e Ruth também era uma moabita que veio para a terra de Israel, e teve dela, ela foi a bisavó de Davi. E depois disso a gente encontra lá na frente a pessoa que se casou com Salomão, que é o filho de Davi, que é Batseba. Aqui fala a esposa de Urias, porque menciona em alguns lugares a gente encontra o nome dela, Batseba, mas normalmente encontra a que foi a esposa de Urias. E depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. E finalmente a gente encontra Maria. Então a gente encontra essas 5 mulheres mencionadas numa genealogia santa,
de alguém que é antes dele e depois dele, que não é um homem só especial, não é alguém só diferente, um profeta, não, o próprio Deus encarnado, que veio à Terra e passou por dentro de uma linhagem imensa para chegar até nós, dentro de uma genealogia separada de Judá até nós, de Abraão até nós, mas que passa pela tribo de Judá, passa pelo rei Davi e chega até Maria para nos alcançar como Salvador. Eu queria falar um pouquinho sobre essas mulheres de maneira bem rápida, para a gente poder pensar por que essas mulheres foram mencionadas. Elas não foram mencionadas porque elas foram muito especiais ou muito santas ou tinham uma vida completamente perfeita. Ao contrário, as histórias delas são histórias muito peculiares. Por isso elas eram improváveis de constar na genealogia de Jesus. Eu quero contar então a história de Tamar, que foi a primeira dessas mulheres nessa linhagem tão extraordinária, que tinha algo muito diferente na vida dela e era uma mulher improvável de aparecer na genealogia de Jesus. Se encontra em Gênesis capítulo 38, do versículo 1 a 30, eu não vou ler o texto, você pode ler depois, o relato bíblico, mas ela era uma mulher cananeia, não era uma mulher da descendência de Abraão, nem de Isaac e Jacó, era uma mulher cananeia que casou com o filho mais velho de Judá, chamado E esse filho de Judá, ele era alguém que fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E ele morreu precocemente, não deixou filhos. E então, porque ele tinha morrido, existia uma lei chamada Lei do Levirato naquele tempo, que significava que a mulher que fosse, se tornasse viúva e ainda sem ter recebido, sem ter tido filhos, não tinha direito à herança nenhuma, ela seria dada em casamento ao irmão daquele falecido, para que pudesse então ser levantada a descendência dele. E ela foi dada então em casamento ao irmão de Onã. E Onã, ele de propósito, ele evitava que ela ficasse grávida, não permitindo que o ato completasse, para que ela não levantasse descendência para o irmão dele, porque ele sabia que a herança ia ser dividida e ele não quis isso. Então ele fez isso de propósito. A Bíblia fala que Deus olhou para isso, viu que era mal e ele também morreu precocemente. E mais uma vez Tamar ficou viúva, não tinha herança ainda, não tinha descendente. E o sogro dela, Judá, disse que tinha mais um filho, mas ele era muito jovem e ele achava que ela deveria esperar quando o rapaz crescesse, então ela seria dada em casamento para ele. Só que o rapaz cresceu, Judá não deu ela em casamento porque ele ficou com medo. A Bíblia fala que ele ficou com medo porque já tinham dois filhos jovens morrido ao se casarem com ela. Ele deve ter pensado: alguma coisa tem de errado, Deus não abençoa, não vou deixar meu filho casar com ela para levantar descendência, e deixou passar e mandou que ela voltasse a viver com os pais. E ela ficou aguardando por alguns anos com que isso acontecesse, mas nunca veio acontecer. E ela soube um certo dia que o seu sogro vinha até a sua cidade para fazer negócios, e a Bíblia fala que ela se vestiu de prostituta, escondeu ela mesma, tirou aquela roupa de viuvez que ela vinha vestindo, se escondeu de uma certa forma através de, não sei se maquiagem ou roupas, mas se disfarçou e se colocou na entrada da cidade. E quando Judá entrou na cidade, ela ofereceu serviços de prostituição para ele. Ele aceitou esses serviços. E passados alguns meses, ela ficou grávida, e isso veio à tona naquela sociedade, pequena. E quando Judá soube disso, ele falou assim: manda tirar ela para fora, porque ela vai ser apedrejada, porque ela está cometendo adultério. Ela não pode fazer isso. E quando ela soube que Judá mandou matá-la, ela tinha pedido no dia em que ela ofereceu serviços para ele o bordão. E o bordão era um símbolo, e o cajado, o símbolo como se fosse uma assinatura pessoal dele, e o cajado dele. E quando ele mandasse o dinheiro para ela devolveria, só que ela nunca mais foi encontrada pelos amigos e pelas pessoas que procuraram, enviadas por Judá, para efetuar o pagamento. E ele falou: bom, se ela ficou com as minhas coisas, então eu não tenho dívida nenhuma. E ele ficou tranquilo. Quando ela ficou grávida e foi mandada ser tirada para ser morta, ela mandou devolver aquelas coisas, o bordão e o cajado, para Judá, para que ele pudesse reconhecer e ver que não havia injustiça nela. E aí ele mandou dizer: ela não vai ser morta porque ela foi mais justa do que eu. É uma história muito estranha, totalmente fora da nossa sociedade. A gente tem dificuldade de compreender essa sociedade em que existiam leis estranhas como essa lei do levirato. Mas a mulher naquele tempo, ela não tinha herança, se ela não tivesse filhos, ela não tinha como ser sustentada na velhice, e essa lei fazia com que a sociedade funcionasse de maneira normal. E a mulher que não era casada, ela era desprezada. Se fosse viúva, se fosse estéril, ela era considerada como amaldiçoada. Especialmente a viúva era considerada quase como uma prostituta. Isso está tão
tão distante de nós assim, porque eu lembro que eu tenho duas avós, uma delas já está com o Senhor, a outra ainda é viva, e as duas tiveram experiências de viuvez muito jovens. A mãe da minha mãe ficou viúva ainda com 20 e poucos anos, perto dos 30 anos, ficou viúva por uns 7 anos, e ela se casou para poder tirar a desonra do nome dela. E a minha outra avó, a mãe do meu pai, também ficou viúva muito precocemente, por volta dos 22 anos de idade, quando meu pai estava perto de completar 2 anos. E aí então ela demorou uns 5 anos mais ou menos até se casar outra vez, e tinha que se casar naquele tempo porque existia uma pressão da sociedade para que a mulher não ficasse sozinha, porque ela era julgada quase como se fosse alguém que pudesse se prostituir. E se isso acontecia na época, na década de 50, que é essa época mais ou menos em que isso aconteceu, final dos anos 40, início dos anos 50, imagina isso há quase 4.000 anos atrás, como existe essa pressão social da mulher que era abandonada, viúva, não gerava filhos. E era isso que aconteceu com Judá e com Tamar, né? E através de Tamar, Judá foi usado para levantar, fazer parte, entrar na genealogia de Jesus. Depois dessa história, existe mais uma história, uma dessas mulheres que eu citei, e a próxima é Raabe. Raabe, ela era uma mulher cananeia e era prostituta. Ela vivia em Jericó, e a Bíblia conta que quando os espias entraram na terra para poder espiar a terra, o rei desconfiou deles, obviamente, porque Canaã já estava com medo, na verdade Jericó já estava com medo de ser tomada, porque eles ouviram tudo que Israel estava fazendo nas regiões ao redor, e como eles atravessaram o Mar Vermelho, e como Deus livrou eles do Egito, que era o império da época. Estavam todos atemorizados, então ele mandou prender aqueles homens, e Raabe escondeu eles no telhado da casa dela, cobriu eles para que eles não pudessem ser vistos no meio de colheita que ela tinha em casa, e eles não foram localizados. E ela pediu para eles livrarem ele. Ela falou exatamente o que eu disse agora. Ela falou assim: todo mundo sabe que vocês vão tomar a terra, todo mundo sabe que Deus vai dar a cidade para vocês, e por favor tenha misericórdia da minha família, por favor não deixe que a gente morra com eles, porque a gente já sabe que o Deus de vocês já deu para vocês a cidade de Jericó. E a Bíblia conta que eles então deram para ela uma estratégia dela se livrar da destruição, que era colocar um cordão escarlata na janela por onde eles foram descidos para escapar da cidade. E ela fez isso. A cidade foi inteira destruída, mas a casa dela e aqueles que estavam com ela, da família, dentro de casa, não foram destruídos. E ela não só não foi destruída, como ela se casou com um do povo, como um judeu. E ela, ao se casar, ela também passou a integrar a linhagem de Jesus. É lindo de ver como Deus preservou a vida dela, como Deus guardou ela, e como Deus permitiu que ela fosse incluída na genealogia de Jesus, porque ela foi uma mulher de honra, alguém que procurou fazer com que o plano de Deus fosse executado, teve fé. Ela reconheceu que Deus era o Deus Todo-Poderoso e que Ele tinha dado a cidade para Israel, e ela quis abençoar o povo, ela quis ajudar e pediu para ser preservada, e Deus a preservou, e não apenas a preservou, como incluiu ela na linhagem de Jesus. Outra mulher improvável é Ruth, a Moabita. Eu não falei aqui a referência de Raabe, você pode ler depois com calma, porque eu estou falando rapidamente para não demorar muito. É Josué, capítulo 6, e versículos 22 a 25. A próxima mulher é Ruth, e aí o livro de Ruth é um livro super curto, é do capítulo 1 ao 4, e eu vou falar já o pedacinho final da história. Vocês conhecem a história, eu creio. Era uma mulher também moabita, em que se casou com um rapaz que era judeu, que tinha vindo da terra de Canaã, já quando estava vindo um período de fome, um período de escassez, e ela se casou com ele. O sogro faleceu, e o marido dela morreu, e o cunhado dela também faleceu, e aí a sogra resolveu voltar para a cidade, voltar de novo para Israel, e dispensou as noras. Falou: vocês são jovens, vocês podem se casar, construir a vida outra vez, né? Vocês podem voltar para casa dos vossos pais, vocês são muito jovens ainda, são bonitos, vocês podem cuidar da vida de vocês. E ela fez alguma coisa assim excepcional, que é só por amor realmente. Ela decidiu não voltar para casa dos pais e procurar um segundo casamento, mas ela decidiu voltar com a sua sogra. Uma mulher provavelmente idosa, provavelmente sem forças para trabalhar, para poder se sustentar. Ela deve ter olhado para a sogra com misericórdia, pensado: quem vai cuidar dela? Quem vai ficar com ela? Como que ela vai sobreviver se ela não tem filhos mais? Eu sou jovem ainda. A Bíblia não fala isso, mas é o que possivelmente aconteceu, porque quando ela entra em Israel, e logo no começo, quando ela tem contato com as pessoas do povo, o que começa a se dizer a respeito dela, de acordo com o próprio livro, é que todo mundo sabia
que ela era uma mulher justa, todo mundo sabia que ela era uma mulher honrada, porque aquilo que ela tinha feito para sua sogra, no finalzinho do capítulo 4, a gente vê as mulheres falando: Ruth fez por você o que nem os seus próprios filhos provavelmente fariam. Ela é melhor para você do que 7 filhos homens. E então ela, para poder fazer com que a sua sogra tivesse uma herança de novo, pudesse ter o nome da descendência suscitado, ela cumpriu a lei do levirato, sendo ela uma nora. Ela se casou com um remidor, que era Boaz, de Noemi, que já era uma senhora, para que o descendente dela, que foi o pai de Jessé, pudesse então, que foi o avô de Jessé, pudesse levantar a descendência no nome de Noemi. Então, quando ela teve filho, ela pegou o filho, Noemi pegou o filho nos braços e recebeu a ele como uma herança, para que ela pudesse ter de novo o seu sustento, seu amparo, a sua alegria, para que a descendência dela fosse suscitada. Ruth fez isso por amor a um Deus que ela não conhecia, a um povo que ela não conhecia. E ela falou para Noemi, acho que é a frase que é mais cantada e lida em todos os casamentos: Noemi, eu não vou te deixar. O seu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que tu fores irei. Que Deus faça para mim qualquer coisa, se não for a morte que me separar de ti. Ou seja, eu não vou te deixar, eu vou te seguir, onde você for eu vou com você, né? O Deus que você segue eu vou seguir também, a sua terra vai ser a minha terra e eu vou caminhar com você para sempre. Uma declaração de amor maravilhosa para sua sogra, porque ela realmente entendeu que ela precisava agir dessa forma de compaixão. Ela renunciou a ela própria para poder abençoar a vida de Noemi, e ela foi honrada, né? Porque Boaz se casou com ela e ele falou: puxa, você podia ter escolhido um rapaz rico ou pobre, mais jovem do que eu. Provavelmente ele era um homem bem mais velho do que ela, mas ela fez aquilo não por ela, mas pela sogra, e ela foi feliz e abençoada por ter dado esse cuidado para sua sogra. E ela também foi incluída na genealogia de Jesus e o nome dela é mencionado. E a próxima mulher que é mencionada na genealogia de Jesus é Raabe. A mulher que foi esposa de Urias. É Batseba. Em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 24 a 25, conta um pouquinho da história, você pode ler depois com calma. Batseba, ela estava tomando banho num terraço na casa dela, e muitas vezes ela é acusada por estar fazendo isso a ponto de poder ser vista. A gente não sabe se as casas eram baixas, só o palácio era alto, era época de guerra, os reis eram para estar guerreando. Davi ficou de maneira indevida na cidade, a Bíblia fala que ele deveria ter ido para a batalha, mas ele ficou ali. Ela se descuidou de alguma maneira em poder ser vista, e ele por ambicionar. E nós, como sociedade, a gente tinha tendência às vezes de culpar a mulher pelas coisas que acontecem de ruins com ela, mas ela foi chamada e ela teve que atender, porque ele era o rei de Israel. Ele dormiu com ela e ela engravidou. Quando Davi soube que ela engravidou, ele ficou desesperado. Ele mandou chamar o marido dela, Urias, do campo de batalha, para que ele pudesse deitar com aquela mulher, para que ele pudesse dormir com a sua esposa, para que pudesse dizer que o filho que ela estava gerando era de Urias. E na verdade Urias não teve coragem de fazer isso. Ele falou: Senhor, como que eu posso dormir com a minha esposa quando todo o acampamento de Israel está lá em batalha? Quando a arca do Senhor não está aqui, eu não posso fazer isso, eu não tenho coragem. Ele dormiu sentado nas escadarias do palácio. Davi mais uma vez chamou ele, embriagou ele e falou: vai para sua casa, deita com tua mulher, descansa. E a história vocês conhecem, ele não foi, e aí Davi viu que não tinha jeito. Ele mandou uma carta pela mão do próprio Urias, dizendo para Joabe colocar ele na frente do campo de batalha, para que ele fosse morto. Na hora que ele estivesse no alto, na parte mais fervorosa da batalha, que o exército recuasse, para que ele fosse morto. Foi horrível o que Davi fez, né? Foi um assassinato. Entre tantas coisas ruins que aconteceram, acho que esse é um dos episódios mais tristes da história de Davi. A gente está falando sobre Davi hoje, ele teve o seu tempo de redenção depois. Mas na história de Batseba em especial, a gente vê mais uma vez uma mulher vivendo uma situação tão estranha, né? Uma situação em que ela foi tomada do marido, em que o marido foi assassinado, em que ela fica grávida do rei, o primeiro filho do qual ela ficou grávida morreu também, e Davi ficou desesperado. Ele tentou consolar ela de todas as formas, e depois ele prometeu para ela que o filho dela seria o rei de Israel, e ela é mãe de Salomão, e dessa linhagem então também veio Jesus. Eu quis contar essa história dessas 4 mulheres de maneira até rápida, para mostrar como Deus olha diferente de nós.
Nós olhamos sempre julgando as pessoas, muitas vezes, falando, puxa, mas essa mulher é da vida, aquela mulher não sei como que ela a vida que ela leva é estranha, a história dela é esquisita, a gente coloca rótulos, né? Se ela se converteu, ela foi prostituta, a gente fala, aquela era prostituta, aquela era uma divorciada, aquela namorou com não sei quem, aquela vive com não sei quem. Então, assim, são histórias passadas, aquela foi abusada, aquela, sei lá o que aconteceu na história. São marcas que o diabo coloca para destruir a imagem da mulher, para trazer dor, para trazer peso, para colocar culpa. Só que Deus não olha dessa forma, porque Ele tinha escolhido Israel e Ele colocou mulheres tão diferentes na linhagem, não eram só judias, Ele colocou uma moabita, colocou cananeia, Ele foi colocando pessoas, eram mulheres, eram pessoas que estavam vivendo situações de adversidade e eram improváveis de fazer parte talvez do nosso círculo de relacionamento. Mas Deus as escolheu para fazerem parte da linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, homem, aquele que foi encarnado para nos alcançar. E por último, Maria. A história de Maria também é uma história linda, a gente encontra já a partir do capítulo 1, especialmente no versículo 16, quando ela ainda era uma jovenzinha, bem jovem, talvez 16, 17 anos, a gente não sabe, mas era muito jovem. Quando ela era noiva, foi dada em noivado para o seu futuro esposo, José. E nesse período ainda de ajustes, né, o noivo tinha um ano para poder fazer os arranjos da casa, preparar a cerimônia e aí voltar para buscar a esposa. Foi nessa época que ela ficou grávida pelo Espírito Santo. E para nós a história é linda hoje, porque a gente sabe que ela concebeu do Espírito Santo, que ela falou assim, cumpra-se em mim o teu querer, Senhor, eu sou tua serva, sou agraciada, eu vou ser chamada bendita em todas as gerações por causa disso. Mas os anos seguintes que ela viveu não foram anos fáceis, porque em Israel, até os dias de hoje, Jesus é chamado de bastardo por aqueles que não são cristãos, porque ele nasceu de uma mulher que não era uma virgem, segundo eles, ela não tinha se guardado para o seu marido. Então, é como se ela não tivesse a sua honra preservada para poder ser alguém reconhecida como justa na sociedade. E ela teve que sair da sua comunidade local, ela vivia em Belém, ela foi viver durante alguns anos no Egito, e ela teve sua reputação maculada por aquelas pessoas da época que falaram que viviam próximo, que ela tinha engravidado e se casou e foi embora com o seu noivo ainda antes do período que era planejado, porque alguma coisa errada tinha acontecido. Só que Deus fez tudo perfeito, ela era virgem, ela era uma mulher que tinha uma vida exemplar e ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Salvador. E mais uma vez a gente vê então uma mulher da linhagem de Jesus sendo citada. É lindo de ver como Deus ele olha diferente de nós, como ele olha diferente para a sua história. Eu não sei o que você viveu, eu não sei o que você passou, eu não sei o que você pode olhar para a sua história e falar assim, puxa, isso poderia ser diferente, isso é tão triste. Eu tenho certeza que você não viveu nenhuma dessas circunstâncias que foram contadas aqui, como a história de Raabe, a meretriz, ou como a história de Tamar, que teve que levantar a geração do seu marido através do sogro, que coisa mais estranha, né? Ou mesmo a história de Ruth, que abandonou família, amigos, cidade, nação e tudo para viver com a sogra e se casou com um homem muito mais velho para poder levantar a geração da sogra, para que a sogra pudesse ter de novo o sustento que era direito dela se ela tivesse um remidor, mas ela já era muito mais velha para casar. Ou mesmo a história de Batseba, que foi tomada do seu marido, teve um marido morto, foi executado no meio de uma batalha para que Davi pudesse esconder o seu pecado. O que Davi queria era só uma noite de prazer e ele mediu as consequências. Quantas pessoas passam por situações assim e ela ficou com um prejuízo daquilo, né? Ela teve marido morto, ela perdeu o bebê, ela teve a vida mudada, provavelmente acusada por muitas pessoas por ter talvez tomado banho e se exposto ali fisicamente. Nós não sabemos, a gente não vai saber disso até chegar no céu, talvez lá a gente tenha as respostas que a gente gostaria de ter agora. Mas de qualquer forma, Deus olhou para essas mulheres com misericórdia, Ele olhou com compaixão, Ele escolheu essas mulheres, apesar das suas histórias, apesar das suas nacionalidades, apesar das suas raças. Ele não olhou para essas circunstâncias todas, Ele as escolheu e Ele decidiu que elas fariam parte da genealogia do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu queria então que você fosse desafiada agora a entregar a sua vida, a entregar a sua história na mão do nosso Deus e falar, Senhor, eu passei já por isso, por isso, por isso, por isso. Às vezes eu me sinto acusada pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos. Às vezes eu me sinto acusada pelo meu marido ou
pessoas que trabalham comigo, amigos, eu não sei, porque eu não fui capaz de fazer isso, porque eu não completei tal etapa, ou porque eu vivenciei tal experiência, ou porque eu casei, me divorciei, ou porque eu engravidei solteira. Eu não sei qual é a sua história, não sei o que você passou, porque você foi abusada. Quantas vezes a gente vê meninas que foram abusadas sendo culpadas, né? Sendo acusadas de culpadas, aliás, porque de alguma maneira seduziram, ou se expuseram, ou ficaram à disposição, ou não perceberam que sofriam risco. E muitas vezes quem sofre esse tipo de circunstância se sente acusado, se sente culpado e carrega aquele peso. Mas não é assim que o Senhor Jesus olha para nós. Quando ele olhou para a mulher que é chamada na Bíblia de a mulher pecadora, aquela que era também prostituta, ele falou assim: os teus pecados estão perdoados, vai e não peque mais. Né? Ele restaurou a dignidade daquela mulher. Foi a mesma coisa que ele fez lá em João 4, quando ele encontrou com a mulher samaritana. Ele olhou para ela, a gente vai falar dessas histórias depois, mas ele encontrou com a mulher samaritana num horário quente, provável dela estar ali, talvez se escondendo da sociedade, porque ela já tinha tido 5 maridos e agora vivia com outro que nem era marido dela. E Jesus sentou com ela, conversou com ela, olhou para ela nos olhos, ofereceu salvação para ela e falou: se você beber da água que eu te dou, você nunca mais vai ter sede. É assim que Jesus é. Ele é inclusivista, o amor dele é abrangente, é um amor que toca e alcança a todos e traz para perto. Não é aquele amor que empurra e fala assim: olha, eu te amo, mas não chega perto não para não me sujar. Não posso me sujar com o seu pecado. Não. Ele falou: eu paguei o preço do pecado. Eu fui lá, peguei todo o pecado e coloquei nos meus ombros e paguei o preço para que você pudesse ser livre do fardo do pecado e você pudesse então ser restaurado na sua dignidade. E é isso que eu queria te desafiar nessa hora, a pensar tudo que eu vivi, né? Se você, essas coisas que eu mencionei, se você casou, já tinha perdido a virgindade e você se culpa por isso, se aconteceu uma história na sua vida, ou na vida da sua mãe, ou da sua avó, alguém da sua família, ou filhos, ou irmãos, em que você sente uma culpa, sente uma coisa ruim, né? Um julgamento social, familiar ao redor seu, entrega isso tudo agora nas mãos do Senhor Jesus, coloca aos pés da cruz do Calvário e confia, porque o Senhor Jesus escolheu você apesar da sua história. Ele me escolheu apesar de mim. Ele escolheu você apesar de você, porque Ele não olha para nós como nós éramos, mas Ele olha para nós redimidos, porque o preço do pecado já foi pago. E o que Ele tem para você é uma história nova e a vitória. E eu queria que você cresce nisso nesse momento, olhando para essas histórias tão maravilhosas e sabendo que Ele é poderoso para recriar a história. Todas elas tiveram uma nova sorte. Quando elas se apropriaram daquilo que Deus deu para elas, a história delas foi mudada. Elas passaram a ter vidas que foram colocadas como um exemplo para gerações futuras. Vamos orar então e apresentar tudo isso ao Senhor agora nessa hora, encerrando esse momento tão gostoso de reflexão, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer a oportunidade, Senhor Deus, de estarmos refletindo nessas mulheres tão improváveis, Senhor Deus, tão improváveis como eu sou improvável, como, Senhor Deus, talvez a pessoa que está assistindo também seja alguém improvável de ter sido alcançado pelo Senhor. Eu não sei quais são as circunstâncias, eu mencionei algumas aqui, mas eu peço que o Teu Santo Espírito esteja falando no coração de cada uma as coisas em que ela se julga incapaz, impotente, pecadora, ou com alguma coisa na história, uma mancha na história da qual ela se envergonha e ela acha que não é digna e que não pode, que as pessoas estão julgando. Senhor, eu sei que o Senhor não julga dessa forma, o Senhor perdoa pecados, o Senhor não acusa dos pecados, o Teu Santo Espírito não põe o dedo para dizer que somos pecadores, Ele fala a remissão e a perdão para esses pecados, e nós recebemos essa oferta de perdão, essa oferta de purificação nessa hora. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, porque o Senhor foi até a cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser limpos, para que nós pudéssemos ser restaurados, para que nós pudéssemos ter a nossa história reescrita pelo Senhor. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela vida de cada uma dessas mulheres que o Senhor deixou escritas para nós, para que pudessem ser um farol, para nos mostrar que há sempre uma nova chance, há sempre uma nova oportunidade, há sempre algo lindo, Senhor Deus, e novo que o Senhor faz para nós. Eu quero te agradecer por isso, meu Pai, quero abençoar essa pessoa que está assistindo o vídeo agora e, Senhor Deus, pedir ao Senhor que o Senhor esteja mostrando, Senhor Deus, novos caminhos, novos horizontes, novas oportunidades, Senhor Deus, para essa pessoa, no nome de Jesus. Muito obrigada por esse tempo. Eu quero agradecer ao Senhor e abençoar essa vida em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até a próxima semana.